Olá, chiquillos, como estão? Eu sou Jordana Bork e esse aqui é o Dicas da Maestra. Esse vídeo é sobre conjunção. Algumas conjunções em espanhol caem com frequência nos vestibulares, no Enem, enfim. Então eu vou mostrar para vocês algumas conjunções, o significado delas e como que se usa. Por exemplo, a primeira, conjunção em espanhol, así que. O que ela significa? Ela não é um assim que, ok? Muito cuidado, não é assim que. Ela significa por isso, por esse motivo. Então, estou enferma, así que no voy al cine. Estou doente por esse motivo, por essa razão, então não vou ao cinema. Então, así que significa por isso do português, ok? Não confundam com assim que. Existe assim que em espanhol, mas se diz enquanto. Então, enquanto significa assim que, tá? Por exemplo, enquanto cheguei, me encontrei com minha abuela. Então, assim que eu cheguei, eu me encontrei com a minha avó. Então, enquanto não é enquanto, tá? Isso em espanhol é mientras. Mientras é um enquanto. Mientras me banhava, mi novio chegou. Então, enquanto eu tomava banho, o meu namorado chegou. Outra conjunção que cai bastante é o sin embargo, ok? Sin embargo significa um porém, tá? Me gustaría verte, sin embargo, tenho que estudar. Eu gostaria de te ver, porém, eu tenho que estudar. Então, o sin embargo significa contudo, porém. Outra conjunção frequente é o y. Em espanhol, existe e existe y, que equivalem ao nosso e do português. Por exemplo, pan e leche, Maria e José. E quando se utiliza e? Quando se utiliza y? Então, quando uma palavra iniciar por i ou por hi, a gente não pode usar o y. A gente tem que usar o e. Por exemplo, ellos son padre e hijo. Pai e filho. A gente vai utilizar o e, porque a palavra seguinte começa com H. Com hi, né? Por quê? Porque se eu falasse padre e hijo, tá? Causa uma cacofonia, tá? Trava a voz. Padre e hijo, padre e hijo. Padre e hijo suena mejor. Então, por exemplo, banana e manzana, ok, eu vou usar o Y. A ciência e cultura, ok, Y. Estudio psicologia e história, e. Por quê? Porque história começa com HI, mas tem exceção. Qual é a exceção? Quando a palavra começar com HIE, limão e hielo, limão e gelo. A mesma coisa acontece com o ou, tá? Então, ou em espanhol é o, porém, se a palavra seguinte começar com o ou com HO, a gente vai trocar para u. Quiero um gato ou outra mascota. U, outra. No geral se utiliza o e no geral se utiliza y, mas tem a regra. Então, quando a palavra começar com HO ou com o, a gente não pode usar o, nós vamos utilizar o u. E quando a palavra começa com mi ou com hi, a gente também não vai utilizar o y, nós vamos utilizar o e. Antigamente, tinha também o com acento. Então, antigamente, quando ainda tinham máquinas de escrever, quando era entre números, numeral, a gente utilizava o O com acento, para não confundir com o zero. Mas desde 2010 essa regra caiu, porque nem faz mais sentido. A gente não utiliza mais máquina de escrever. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Hasta luego, chiquillos. Nos vemos.